Aqueles que pareciam os chefes, puseram-se a blasfemar e a ameaçar com expressões vulgares e obscenas, exteriorizando faces demoníacas com que apavoravam os mais simplórios e receosos. Foi Germano quem, tomando da palavra, exortou-os à mudança de atitude. Somos irmãos na luta redentora e aqui estamos para vos ajudar. Não temais a verdade, que sempre vence os mais resistentes bastiões da ignorância e da mentira. Qualquer tentativa de permanecerdes no mal redundará inútil, porque o bem é o hálito da divindade que nos nutre de vida. Objurgações clamorosas espocaram no ar contra Jesus e seus mensageiros, contra a instituição que pretendiam destruir, contra nós. Imperturbável, o amigo prosseguiu, com grande empatia. Dirigimo-nos àqueles que necessitam de paz e cuja situação atual é desastrosa. Todos podemos equivocar-nos, no entanto, permanecer no erro é uma opção infeliz de quem elege a loucura quando pode desfrutar de saúde. Ninguém é obrigado a seguir as absurdas exigências da perversidade, enquanto dispondo do livre-arbítrio. Porque o prazer no ódio, a satisfação na desdita, a ideia fixa na destruição de vidas, desde que ninguém morre. Porque permanecer no sofrimento quando luz o ensejo do bem-estar e da paz. Aqui estamos para convidar-vos ao encontro de amor com a postura da caridade, que estará conosco em breves momentos. Vinde. Não temais o bem, nem vos negueis a oportunidade de seguir por outras vias que ainda não foram percorridas. No fim da estrada Jesus nos espera. A decisão terá que ser agora, porque depois, será tarde demais. Como um estouro de boiada, aos gritos de aflição, pedindo socorro, inumeráveis infelizes saíram do grupo em nossa direção, ao tempo em que impropérios ameaçadores cruzavam o ar em diversos rumos. Os necessitados, porém, vencendo o pavor a que se permitiram por largo tempo, formaram um novo grupo atrás de nós, adentrando-se em um campo vibratório que se expandia à medida que aumentava os seus números, resultado esse da irradiação dos nossos sentimentos e orações. Alguns, que titubeavam por exercer função de controle, após alguns segundos de dúvida, venceram-se e vieram ao nosso encontro, suplicando auxílio, que lhes foi dispensado de imediato. Havendo sido feita a seleção, conduzimos-los à sala que os acolheu, propiciando-lhes satisfações imediatas, à medida que chegavam outros convidados encanados, uns em desdobramento e outros habitantes da nossa esfera, já desencanados. Entre os dois mundos Petitinga informou-me que a atividade seria transmitida por meio de aparelhos especiais para a parte externa do edifício, de forma que os renitentes membros da súcia pudessem ouvi-la, tendo ainda o ensejo de recuperar o tempo mal aplicado e adentrar-se. Harmonias siderais tomavam todo o auditório, produzindo uma inexcedível sensação de paz. Nesse momento, uma jovem desencarnada acercou-se de um órgão de nossa esfera, que eu não houvera notado antes, e começou a tocar uma peça que mais ainda nos sensibilizou. Havia expectativa de que não poderia ser traduzida em palavras. O mensageiro de Jesus. À medida que a dúlcida melodia tomava todo o auditório, dei-me conta de que se tratava da inesquecível Sonata ao Luar, de Beethoven, que na terra me comovia profundamente. Evoquei o gênio alemão, compondo-a para um invidente que jamais tivera oportunidade de ver a claridade de Selene, numa noite tranquila e perfumada, deixando-me arrebatar pelas emoções. As notas, como se fossem gotas de luz iridescente, flutuavam no ar e permaneciam vibrando suavemente, produzindo sentimentos de elevado teor espiritual. A organista, profundamente concentrada, como se revivendo cenas que ficaram no passado, aureolava-se de beleza peregrina, enquanto executava a delicada composição. A harmonia dominava todo o recinto, logo seguido de grande silêncio. Nesse momento, adentraram-se pela porta central o mensageiro de Jesus e sua comitiva, constituída de nobres espíritos que auxiliavam no ministério de amor em nossa comunidade e nas suas frequentes visitas ao planeta. Apresentava-se com a indumentária com que simulara por amor ao mestre, no século II, nas Gálias Lugdunenses, onde hoje se encontra a cidade francesa de Lyon, antes de ser despedaçado por dois corcéis fogosos, aos quais foram atados seus braços e disparados em sentido oposto. O brilho do olhar de incomum beleza equiparava-se à irradiação que dele todo emanava. O semblante, dominado por imensa tranquilidade, caracterizava-lhe o estágio de superior evolução. Ao seu lado, entre outros, a veneranda genitora de sua última existência física, alguns familiares,
ex-alunos que beberam na sua fonte de sabedoria as incomparáveis lições do Evangelho e do conhecimento, diversos obreiros do bem e da caridade, formando um cortejo especial, próprio para o magno momento. Automaticamente todos se levantaram em respeitosa atitude de elevada consideração, enquanto eles atravessavam o auditório. Avançaram por entre as filas de cadeiras bem arrumadas até o proscênio onde se encontrava um balcão ornamentado de rosas, uma tribuna e, do lado oposto, o órgão. Alguns membros da comitiva ocuparam lugares adrede reservados, na sala iluminada, enquanto o apóstolo e mais 4 acompanhantes assentaram-se junto à mesa que os aguardava no palco. Depois que todos voltaram a acomodar-se, uma encantadora criança desencanada, conduzindo um pergaminho luminoso, leu, com incontida emoção, o poema a Deus, que fora composto inspiradamente pelo nobre benfeitor, e funcionaria como a prece de abertura da solenidade. Ato contínuo, o missionário levantou-se, dirigiu-se à tribuna, e após as saudações cristãs, expôs: reunimo-nos neste santuário para evocar a figura incomparável de Jesus, o nosso venerável mestre. Em toda a sua trajetória terrestre, ele propugnou pela verdade e pelo bem, jamais se afastando da diretriz do equilíbrio que vige na justiça e no reto cumprimento dos deveres do indivíduo para consigo mesmo, para com o seu próximo e para com Deus. Por meio de memoráveis lições de sabedoria iluminou as consciências antes obscurecidas pela ignorância e apresentou o programa que o deveria caracterizar o reino dos seus entre os viandantes da terra, estabelecendo como paradigmas inamovíveis o amor, o perdão irrestrito e a caridade. Enfrentou as dificuldades de toda a ordem que se apresentavam no seu tempo, convivendo com as necessidades das massas aflitas e esfaimadas de pão e de paz, auxiliando-as a transformar o sofrimento em alegria, o desespero em aprendizado, a angústia em esperança. Jamais se exasperou, nem sequer diante da injustiça e da perversidade, por saber que se tratava de imperfeições do espírito, ao mesmo tempo auxiliando aqueles que se lhes faziam instrumento de hediondez e de primarismo, a se libertar dos atavismos infelizes, descobrindo fórmulas novas para a felicidade. Com a mesma naturalidade manteve diálogo com Nicodemos, o gentil doutor da lei que o procurou, e com a samaritana, equivocada quanto aos seus deveres de mulher, a quem buscou. A ambos orientou com bondade e paciência, conforme a necessidade de cada um. Admoestou com severidade os fariseus insensatos e os herodianos cruéis, explicando ao fato rabino misoneirista quem era o seu próximo, evitando que ele se escusasse a ação generosa da caridade. Admitiu e compreendeu as condutas facciosas daqueles que o hostilizaram, não lhes interditando o contato com seu inefável amor. Arroteou o solo dos corações com os instrumentos da bondade e da paciência, semeando a alegria de viver em todas as almas, de forma que as boas novas pudessem encontrar ressonância na sua acústica interior. Sol de esplendente beleza, reduziu sua pujança na forma física, a fim de que todos pudéssemos auferir os benefícios da sua luminosidade, sem prejuízos para nossa reduzida capacidade de absorção. Revolucionou o pensamento então vigente, alargou as veredas da fraternidade, honorificou as leis dignificadoras, mas elaborou um código de excelsa profundidade no inesquecível sermão das bem-aventuranças que, a partir de então, transformou-se no mais desafiador conjunto de ética de que tem conhecimento a humanidade. Dignificou o lar e o trabalho diário, obedeceu ao estabelecido pela legislação discriminatória do seu povo desorientado e submetido à servidão do Império Romano, separou mediante linhas bem definidas o que diz respeito a César e o que pertence a Deus, conclamando a luta pela transformação moral interior, a fim de que o mal não se pudesse homenear nas províncias do coração. Entregou seu programa para o qual viera, sem cansaço nem abatimento, instaurando o período da paz de consciência mediante o elevado culto dos deveres retamente cumpridos, sem engodos nem discrepâncias, fiel à verdade que representava, erguendo a níveis mais elevados os espíritos que o cercavam. E amou até exaustão. Incompreendido, negado, traído, vilipendiado, abandonado por quase todos, aceitou a cruz que lhe impuseram como instrumento de suplício, que transformou em asas de luz para alcançar o infinito de onde procedia. E retornou à convivência dos ingratos, sem nenhuma queixa ou reclamação, jamais se referindo às suas defecções, antes lhes demonstrando a grandeza da imortalidade. Silenciou, por um pouco. As palavras foram absorvidas com emoção,
enquanto o retrospecto harmonioso produzia imagens ideoplásticas em uma tela elevada, presa à cortina colocada atrás da mesa. Pairava especial emoção no ambiente luminoso. Após a breve pausa, ele prosseguiu: até os dias atuais ele continua vigilante, compassivo e generoso, auxiliando-nos na difícil ascese, sem constranger-nos, repetindo continuamente: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Marcos 8:34. A sua palavra compassiva e o seu afeto misericordioso vêm suportando 2 milênios de ultrajes e de deturpações, graças aos quais são adaptados aos interesses mesquinhos daqueles mesmos que dizem servi-lo. Paciente, portador de uma afabilidade inexaurível, tem-nos esperado, compreendendo a nossa dificuldade de discernimento e de dedicação, confiando que num ou outro momento assumiremos a responsabilidade que nos diz respeito em torno da própria iluminação. Enquanto a ciência aliada à tecnologia ergueu as monumentais construções do conhecimento, degenerando em instrumentos de guerra e de destruição, de ódio sistemático e de insanidade, ele cumpriu a promessa de retornar, enviando-nos o Consolador, que ora espraia-se sobre a terra como um perfume especial impregnando as vidas. Facultou que a investigação honesta detectasse a imortalidade do espírito e a sua comunicação com os seres humanos, e constatasse a reencarnação e a justiça divina em tudo presente, alcançando o elevado sentido de que o amor faz-se portador, como terapia preventiva e curadora para os males do corpo, da emoção e da mente, aguardando as decisões finais. Nada obstante, as lutas intestinas permanecem nas mais diferentes greis religiosas, desde aquelas que se acreditam proprietárias dos seus ensinamentos e pretendem mantê-lo encarcerado nas suas paredes, que recendem o bafio pestífero da presunção e do despautério, até aquelas que se atrevem a considerarem-se libertárias, exibindo propostas de abuso monetário e enriquecimento de pessoas. Jesus continua sendo o grande desconhecido dos tempos. Amado por uns e por outros, combatido tem sido motivo de chalaça e de vulgaridade com que as mentes enfermas pretendem apagar-lhe ou diminuir-lhe a grandiosidade histórica. Inesquecível, é revivido com frequência conforme a distorção emocional daqueles que o utilizam para os seus fins, nem sempre dignificadores, permanecendo, no entanto, o espírito mais comentado e mais presente nos fatos da história. Com o advento do Espiritismo, não tem sido muito diferente a atitude de alguns conversos aos seus postulados, que são libertadores. Asfixiados na prepotência, que lhes remanesce de experiências religiosas transatas, rapidamente apropriam-se do conhecimento para zurzí-lo como látego contra o seu próximo e não para ser usado como recurso de sublimação pessoal. Emparedados da empáfia supõem-se defensores da verdade, como se fossem necessários, e acusam tudo e todos, reservando-se o direito de permanecer como cadáveres bem ornamentados, mas que estudam decomposição espiritual. Entrincheirando-se na vaidade que os amortalha na estultice, fazem-se arrogantes, soberbos, distanciando-se da prática da doutrina para exibir somente a teoria que memorizam por disporem de muito tempo na ociosidade, bem distantes da ação do bem. São quais orquídeas raras, belas e transitórias que, nem sequer, exalam perfume, quando poderiam ser grãos de trigo bom para a mesa do amor em forma de pão e de recurso de paz. Não fugirão, porém, de si mesmos. Desrespeitando a imortalidade que afirmam existir, comportam-se como se não acreditassem na sua realidade, em face da conduta que se permitem, gerando mais aflição e promovendo o culto de autopromoção do que mesmo de consolação às criaturas que se lhes acercam, rogando misericórdia e orientação libertadora. São ativos na agressividade e parasitas espirituais na compaixão e na misericórdia de que se deveriam revestir moralmente. Repetem os erros a que se acostumaram no passado e de que não se querem libertar. Mas existem, também, inumeráveis servidores fiéis que, tomando da charrua, não olham para trás, preocupados com a seara que lhes cumpre trabalhar, a fim de que a boa semente encontre solo bérrimo para germinar, crescer e produzir. Jesus assiste-os a todos com fraternal ternura, confiando no despertar dos adormecidos no leito da ilusão e no prosseguimento da atividade por parte daqueles que estão vigilantes no trabalho. A voz tomar especial entonação, que poderia ser considerada como de piedade em relação àqueles que conhecem a verdade e não a vivem, que encontraram o bem e não o praticam. Dando margem a que a pausa ensejasse aprofundamento de reflexões, logo prosseguiu.
fostes convidados a estar presentes neste cenáculo, porque sombras densas avizinham-se de nossa comunidade, ameaçando a construção do bem geral. Há quase um século, aqui foi erguido um farol de esperança, para derramar claridades orientadoras aos nautas das travessias difíceis. Desde então, a sua luz, a princípio débil e posteriormente poderosa, vem indicando o melhor curso para as embarcações, evitando os recifes e bancos de areias impeditivos à segura navegação. Obreiros dedicados têm se postado na torre, orientando o facho de luz mantido pelo combustível da fé e da caridade, no que tem resultado bênçãos incontáveis para os habitantes da área. Agora, porém, ameaça sutil e perigosa pretende derrubar a construção torriforme, para transformar o terreno em campo de ganância argentária, na disputa pelo espaço para edificações residenciais elegantes, que tragam para a comunidade conforto imobiliário e disputas amoedadas em detrimento dos recursos ecológicos, do pulmão natural que é, vitalizando e oxigenando a urbe. E claro que todos trabalhamos pelo progresso e pelo desenvolvimento, sem qualquer tipo de apego a uma em detrimento de outra faixa de terra. O que nos move, neste momento, a expender nossos comentários, é que não somente se encontra em pauta o amor ao crescimento citadino, mas a ambição desmedida que domina alguns espíritos para tudo transformar em floresta de cimento, tijolos e ferro, com ajardinamento para poucos privilegiados, enquanto que o bosque a todos atende com igualdade. Não existissem outros espaços que podem ser utilizados para o benefício da cidade, que deve estender-se para a região periférica, ampliando a sua área urbana, alargando avenidas e construindo praças formosas, melhorando o trânsito, em vez de congestioná-lo em alguns lugares centrais, quando se poderia levá-lo a outros sítios, e seriam compreensíveis a ambição e a luta pela desapropriação que vem sendo discutida. É com acento circunflexo certo que as construções espirituais, em campos específicos de energia, podem ser transferidas sem maiores problemas e a qualquer momento, como ocorre com frequência. A questão, no entanto, cinge-se a razões subreptícias, com heranças farisaicas, de desestimular e empurrar para fora da zona urbana as atividades espíritas, que detestam, por vincular-se, os seus opositores, a outras denominações religiosas, o que é profundamente lamentável. A sociedade conseguiu estabelecer leis de respeito aos direitos humanos, de crenças, de raças, de minorias, de opções comportamentais, desde que não atentem contra a ética vigente, e, apesar disso, remanescem o fanatismo, o despeito e o ódio insensato, desejando embaraçar os passos daqueles que também têm direito de seguir Jesus conforme lhes apraz. Sois livres para as decisões que vos dizem respeito, e todas elas, mesmo as infelizes, que periodicamente recebem culto de cidadania. No entanto, cumpre-nos advertir-vos que os vossos atos serão os juízes que se vos apresentarão no tribunal da consciência mesmo antes da desencarnação e particularmente depois dela. O que decidirdes, o que fizerdes, a vós próprios aplicareis. Escamotear a verdade, de maneira alguma alterar-lhe o conteúdo sublime. Ela sempre ressuma do lixo em que se pretende sepultá-la, dominando os horizontes das vidas. Tende, portanto, muito tento. Esta é uma ilha de paz no meio de pélagos vorazes. É um oásis refazente em pleno deserto assustador. E também um hospital para almas, uma escola para educação de espíritos e um santuário reservado ao culto do amor e da prece. Podeis reduzir a escombros as paredes modestas das suas construções, mas não atingireis as estruturas fincadas na rocha do bem. Reflexionai com atenção e verificareis que este reduto harmônico e belo somente benefícios oferece ao município, que se destaca pela memória enobrecida daqueles que aqui viveram e deram início à programação do futuro. Assim, preservai antes que vos afadigueis por destruir. Ampliai, em vez de demolirdes. Desdobrai possibilidades, evitando restringir realizações. Há campo imenso em toda parte para ajoelhar, aguardando trabalhadores afeiçoados ao solo dos corações. Ponderai com sabedoria. Novamente silenciou. Repassei os olhos pelo auditório estático, no qual se ouviam as vibrações da respiração pessoal e pude sentir quanto as palavras do mensageiro de Jesus penetravam o âmago das almas presentes. Havia lágrimas que adornavam alguns olhos e não se atreviam a rolar das comportas que as retinham. Foi quando, dando ênfase mais especial e enternecedora à voz, ele concluiu: Amai,
Em qualquer circunstância, irmãos queridos, no amor estão as soluções para todos os questionamentos humanos. Com um pouco do sal do amor pureis paladar superior em todos os vossos atos, planificando-vos também. Quem ama, possui o elixir de longa vida para a felicidade sem jaca. Quando se ama, o sentido existencial adquire objetivo libertador e significado dignificante. Enquanto se ama, coisa alguma de fora perturba a paz interior e a alegria de viver, que se desdobra sublime como resposta da vida aos seus servidores. O amor, por isso mesmo, é o hálito divino que a tudo nutre e conduz. A vida sem amor é árida, tornando-se, no ser humano, um fenômeno vegetativo, destituído de idealismo e de nobreza. Quando as criaturas humanas conscientizarem-se da excelência do amor, as barreiras impostas pelo preconceito, os abismos separatistas abertos pelo egoísmo, as muralhas impeditivas de relacionamento cairão ruidosamente, surgindo as pontes de entendimento, os excessos de compreensão, os laços de lídima fraternidade unindo-as e beneficiando-as. Quando o Mestre propôs-nos o amor como garantia para a felicidade, sabia que, somente em razão da sua presença íncita no ser, o mesmo atinge o objetivo essencial da sua reencarnação, porque o erro bate em retirada e as paixões asselvajadas serem lugar à razão e ao sentimento sublimado. Utilizando-vos do incomparável recurso do amor, edificareis sempre, ascendendo no rumo das estrelas. Fiquem, pois, convosco, o amor e a paz do Senhor Jesus. Silenciando, voltou a sentar-se, enquanto crianças espirituais apareceram no proscênio e cantaram um hino de sensibilizador à beleza, exaltando o amor. Permanecemos, por alguns instantes, inebriados, todos aqueles que ali nos encontrávamos. Comovedora oração de clausura foi enunciada pela genitora do apóstolo, que agradeceu ao incomparável Filho de Maria de Nazaré a incomum felicidade daquele instante, suplicando-lhe que continuasse velando pela nau terrestre e conduzindo-a ao seu porto de segurança. De imediato, quando os visitantes desceram ao auditório, Dr. Arquimedes e nosso grupo acercamo-nos para saudá-lo, conforme fizeram outros devotados trabalhadores da seara da luz. Ao nos aproximarmos, o venerável benfeitor reconheceu-nos e expressou seus sentimentos de amizade e gratidão, envolvendo-nos em suave harmonia. Traduziu também o seu reconhecimento pelo serviço em que nos encontrávamos empenhados sob o comando seguro do nobre psiquiatra desencarnado, estimulando-nos ao prosseguimento das ações socorristas, quais aquela que nos conduzira até ali. Logo após, despedimo-nos, porquanto cumpria-nos o dever de reconduzir ao corpo físico alguns daqueles que houvéramos trazido para a inovidável reunião. Lentamente a alfa começou a erguer o seu manto de claridade, facultando que o dia começasse a sua trajetória no carro do sol. Petitinga, exultante, comentou-me que não podia sopitar a curiosidade em torno das consequências do evento especial, em referindo-se àqueles que dele haviam participado em parcial desdobramento pelo sono físico. Ângelo e Germano, confabulando, afirmavam que, sem dúvida, realmente os mortos conduzem os vivos, conforme assevera a cultura popular. Vivemos, sim, em contínuo intercâmbio, os espíritos e os seres humanos, como é perfeitamente natural. Afinal, a vida é uma experiência de evolução insuperável, em cujo curso entra-se no corpo e dele se sai, permanecendo-se, porém, indestrutível. Não fora esse processo extraordinário a existência orgânica não teria qualquer sentido, em face da ausência de objetivo profundo. O despertar coletivo de consciências. De acordo com o grau de lucidez de cada indivíduo que participará da reunião espiritual, o seu amanhecer foi característico e muito pessoal. Interessados em acompanhar o despertar de algumas das consciências daqueles que estiveram em nossa esfera, Dr. Arquimedes convidou-nos a visitar o administrador da cidade. Chegamos ao seu lar, quando a família se encontrava à mesa para o desjejum. O senhor prefeito da cidade não podia disfarçar a preocupação que o assinalava, embora o bulício dos dois filhos pequenos. Interrogado pela esposa a esse respeito, respondeu com reflexões oportunas. Durante a noite, experimentei curiosos fenômenos espirituais. Tenho certeza de que fui arrebatado do corpo e conduzido a uma região muito feliz, onde não havia densidade física e tudo transcorria em um clima especial de felicidade. O lugar faz-me recordar uma dessas descrições a respeito do reino dos céus, que estão muito em voga. Eu me encontrava ali, convidado para participar de um encontro inabitual.
Podia distinguir pessoas da nossa comunidade e outras totalmente desconhecidas, que pareciam habitantes desse mundo especial. No ambiente esfuziante de luzes e envolto em vibrações musicais muito belas, desfilaram verdadeiros anjos do Senhor, que assomaram a um cenário deslumbrante, embora a singeleza da ornamentação, onde teve lugar uma conferência monumental. Recordo-me vagamente do espírito que a proferiu, embora, no momento, não o possa identificar. Posso afirmar que já o conheço de algum lugar, apesar de apresentar, naquele momento, um aspecto algo diferenciado. Utilizando-se de palavras que me penetravam a alma, tal a musicalidade de que se revestiam, ele referia-se a Jesus e ao seu ministério no mundo, abordando a gravidade do momento que vivemos, especialmente em nossa urbe. Sereno e grave convidava-nos ao exame de nossas responsabilidades sobre a vida, nossos atos, nossos deveres políticos e sociais. Mediante considerações profundas, pontuadas de gravidade, ele concitava-nos ao cumprimento dos deveres assumidos perante Deus, a serviço do próximo, preservando a natureza e as obras que o bem vem realizando em favor de todos nós. Havia tal magnitude em tudo a que se referia, que me senti profundamente integrado no seu programa de ação proposto para o futuro. Ao terminar, senti-me transportado ao paraíso, como nunca dantes me ocorrera com tal intensidade. Despertei feliz, mas preocupado, como se receando comprometer-me com algo infeliz, que se me apresente disfarçado de honorável. Entre os dois mundos pensando maduramente, desde o momento que despertei e não mais pude conciliar o sono, cheguei à conclusão que se deve tratar do projeto de desapropriação de uma área que vem sendo cobiçada por muitos companheiros que anelam ali construir um condomínio de luxo. Recordei-me das solicitações que nos foram dirigidas por pessoas honradas e dedicadas ao bem, solicitando-nos a preservação daquele patrimônio que dignifica a nossa cidade. Como consequência, estou disposto a interferir vigorosamente junto ao presidente da Câmara Municipal, a fim de que não nos deixemos fascinar pelo canto das sereias da ilusão, comprometendo-nos desastradamente. Aproveitando a pausa natural que se fez, a senhora, demonstrando visível emoção, asseverou, e muito estranha essa narração que me faz, porque coincide com o sonho de que fui acometida durante a madrugada. Não me lembro dos detalhes, qual ocorre com você, no entanto, tenho nítidas algumas imagens que se harmonizam com o que você acaba de informar. Recordo-me, por exemplo, do coral de crianças alegres e angelicais, da multidão que se levantou antes e depois da conferência para saudar o espírito de luz, e vagamente das suas palavras que me provocaram muitas emoções, quando ele se referiu a Jesus. Não há dúvida, estamos num momento muito sério de nossa existência e devemos agir com equilíbrio e justiça. Tenha, portanto, muito cuidado. Deixando-os em conversação edificante, fomos visitar outros convidados por cuja presença nos houvéramos responsabilizado, e a tônica dos comentários era a mesma, o sonho agradável da véspera. Naquele mesmo dia, o senhor prefeito reuniu-se com o presidente da Câmara de Vereadores e mantiveram demorada conversação, na qual ficou resolvido que a área onde se fixava o santuário de amor, de prece e de caridade, ficaria preservada para o futuro, por meio de mecanismos legais, evitando-se por vindouros comprometimentos imobiliários. Havia terminado o trabalho que nos conduzira àquele recanto bucólico e rico de fraternidade, onde o mestre de Nazaré possuía um espaço para recolher as filhas e os filhos do Calvário que, de alguma forma, somos quase todos nós. Nosso companheiro Ângelo, entusiasta e gentil, considerou conosco, além da vitória lograda pelos simples e puros de coração, que terão o seu recanto de paz para o serviço do Senhor. Alegra-me consideravelmente o feliz resultado, ao verificar que muitos espíritos que chegaram agressivos e tumultuados foram recolhidos nas dependências da organização, podendo ser transferidos agora em outra condição para a nossa esfera. Assim mesmo, aqueles que permanecerem lá, por momentânea impossibilidade compreensível, serão beneficiados pelas vigorosas energias existentes e pelos estudos do Evangelho diariamente realizados, despertando-os para uma visão diferente e libertadora da vida. Anuímos, os demais, com os conceitos emitidos pelo amigo, porquanto, o essencial é a manutenção do psiquismo elevado, que se encarregará de espraiar-se, modificando a qualidade vibratória do planeta. Realmente sensibilizado pelo ponto abordado, permiti-me também considerar, vive-se, na Terra, hoje,
Um momento histórico muito grave, no qual os sentimentos nobres vêm cedendo lugar às paixões subalternas, que já deveriam estar superadas pelo ser humano. Em face, porém, das convulsões políticas perversas que abalam o globo, gerando dores lancinantes, aumentando a miséria já insuportável, fomentando a loucura da agressividade e da violência, estimulando o recrudescer dos desvarios sexuais e da drogadição, há uma avalanche de ódio e de indiferença que, por pouco, não estarrece. Os valores morais e os objetivos espirituais, quando não desconsiderados, são deixados à margem, na indiferença ou na zombaria, ameaçando-se reduzir todas as conquistas da cultura, da ética e da civilização ao caos do princípio. Governos embriagados pelo poder econômico e bélico deliram, impondo-se aos demais povos de maneira constrangedora e desafiando os códigos dos direitos humanos conseguidos com muito empenho e sacrifício, a fim de dar vazão aos seus conflitos internos e à sua arrogância doentia. Como consequência, esses corifeus da hediondez fomentam guerras de extermínio, tendo cuidado de permanecer muito distante das áreas perigosas, resguardados na sua loucura, enquanto as vidas jovens e idealistas de milhares de criaturas são despedaçadas para aumentar a sua arbitrária dominação, que será sempre de reduzido período de tempo. Não se dão conta, esses agentes do mal, que o carro orgânico desliza muito rapidamente pelas vias do calendário, levando-os no rumo da fatalidade biológica, que culmina com a morte. E alguns deles, interveio o amigo Petitinga, fascinados pela própria falácia, acreditam-se cristãos e dizem-se profetas de Deus. O exemplo daqueles que os anteciparam, considerou o Germano, de forma alguma desperta-os para a fragilidade que fingem ignorar. Onde se encontram os dominadores da Terra, enlouquecidos e destruidores, que submeteram o planeta ao talante das suas alucinações. Todos sucumbiram. Alguns foram desapiados do poder por outros semelhantes que os odiavam enquanto os serviam. Inúmeros foram consumidos por enfermidades degenerativas que já traziam no âmago do ser. Muitos enlouqueceram completamente nos desmandos e nas orgias. Um sem número envelheceu na prepotência em que a morte os arrebatou. Ângelo prosseguiu. Todos, porém, têm retornado ao carreiro das reencarnações, expiando os delitos graves em desequilíbrios mentais tormentosos, com a consciência assodada pelas lembranças inditosas dos dias de poder mentiroso e pelas suas vítimas que os não perdoam, perseguindo-os com a inclemência de que foram objeto. Renascem nos cátaros da absoluta miséria moral, social, econômica, ou em junções de terríveis expiações por paralisia, cegueira, surdez, mudez, deformidades físicas e transtornos emocionais, em face da misericórdia de Deus, que não deseja a morte do pecador, mas o desaparecimento do pecado. Quando o conhecimento da reencarnação luzir no íntimo do ser humano, concluiu o Dr. Almeida, ele saberá como conduzir-se, constatando que a existência física é dom de Deus para o processo de desenvolvimento da sabedoria que nele jaz. Entre os dois mundos. Nessa oportunidade, o bem triunfará sobre o mal, a justiça dignificará os atos dos indivíduos, o reto culto do dever se elevará a culminâncias dantes jamais logradas, o respeito à vida e a todos os seus recursos terá primazia sobre a soberana lei de amor que vigiará em todos os sentimentos e em todas as mentes. Fazendo uma pausa significativa, ele obtemperou: sigamos a outro núcleo de trabalho, onde estamos sendo aguardados. Logo depois, alcançamos uma cidade movimentada e rica de sol. O progresso tecnológico e científico desenvolvê-la, inscrevendo-a entre as muitas importantes do país. Dirigimos-nos à área suburbana sob a orientação do nosso benfeitor. Chegamos a uma construção de alvenaria simples e ampla, com alguns telheiros, em cuja sombra acolhedora encontravam-se idosos, crianças, homens e mulheres muito necessitados. Pessoas generosas movimentavam-se em ampla cozinha, preparando suculenta sopa que seria servida àqueles sofredores. Enquanto aguardavam alimento, dois jovens alternavam-se na leitura de páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo conteúdo quase não era absorvido, em face da algazarra infantil, das reclamações de alguns enfermos e da irritação dos mais exaltados. Apesar disso, havia presenças espirituais afeiçoadas ao bem, ajudando-os e que nos receberam com gestos de espontânea amizade e de carinho. O instrutor da casa, nobre trabalhador do espiritismo no passado, agora desencarnado, que prosseguia no labor que desenvolvera na terra, quando fundaram a instituição sob as bênçãos do venerando Vicente de Paulo,
Conduziu-nos à pequena sala onde se aplicavam passes aos enfermos de vária ordem e onde se experimentava uma psicosfera superior. Convidando-nos a que nos sentíssemos à vontade, agradeceu a nossa visita e referiu-se ao programa para o qual ali nos encontrávamos. Tratava-se do dedicado médium Isidro, considerou com afabilidade, sobre quem repousavam as elevadas responsabilidades de condução dos serviços de intercâmbio e de correspondência entre o além-túmulo e as criaturas humanas. O amigo afeiçoado encontrava-se desanimado e exaurido nas suas energias, que dedicava à prática da caridade sob todos os aspectos possíveis. Especialmente, porque vivia vampirizado por um antigo obsessor, que ora se encontrava ao seu lado no corpo físico e era inclemente cobrador, constituindo-lhe motivo de contínuo sofrimento. Soberbo e ingrato, o comensal da sua fraternidade extrapolava com facilidade na execução de qualquer tarefa, caracterizando-se pela crueldade esquizofrênica de que era portador e pelos distúrbios epilépticos que o estertoravam com relativa frequência, quando os adversários do passado mais lhe dominavam a usina mental. Rebelde e vulgar agredia a todos, gerava dificuldades, acreditando no apoio que lhe oferecia o benfeitor obrigado à carga pesada. Não têm sido poucos os momentos profundamente desagradáveis e anti-evangélicos propiciados pelo comparsa das trevas, agasalhado no coração do missionário do amor. Estes têm sido dias terríveis, ante os quais preocupamo-nos com as débeis resistências do nosso médium que sorve o cálice da amargura decorrente da presença do Vingador. E porque o acolhe junto ao coração, se ele lhe constitui um obstáculo à realização dos objetivos espirituais. Tudo começou há 50 anos, mais ou menos, quando Isidro era jovem e encontrava-se no apogeu das forças mediúnicas. Dedicando-se ao ministério da mediunidade, especialmente no campo da desobsessão, oportunamente comunicou-se por seu intermédio um antigo adversário que o ameaçava de consumpção por processos inclementes de vingança. Referia-se ao que sofrerá em suas mãos de pessoa religiosa por volta do século XVI, na França católica, após a tormentosa noite de São Bartolomeu. Fixado no ódio que o consumia, desde então o buscara para o desforço, por fim encontrando-o, novamente a serviço de Jesus, somente que, agora, em outra expressão, qual a de um verdadeiro cristão, arrogante e cruel, não podia permitir que o inimigo fluísse de paz enquanto ele chafurdava e rebocava-se no fosso do ódio que o consumia lentamente. Havia se comprometido com outros inimigos do médium e da mensagem espírita que liberta da ignorância, tornara-se o ferrete em braso da vingança nos seus sentimentos até alcançar o objetivo infame. A doutrinação paciente de abnegado servidor da casa redundou, pelo menos na aparência, inútil, pois que até o momento de se afastar dos equipamentos mediúnicos afirmava o seu propósito doentio de desforra terrível. Ao terminar a reunião, porque os seus membros e o médium apresentassem significativa preocupação, o instrutor bondoso referiu-se que a colheita é sempre inevitável, desde que anteriormente haja existido a sementeira. No entanto, são muitas as formas de resgate, pois que a justiça divina é também rica de misericórdia. E com muita sabedoria propôs ao médium que poderia optar entre ter o adversário ao seu lado, na condição de desencanado, sem freio nem controle, ou também ao seu lado, porém no escafandro físico, no qual poderia experimentar menos liberdade de ação. Após meditar demoradamente, em dias posteriores, o nosso Isidro, conforme me confidenciou depois, aceitou recebê-lo na condição de companheiro carnal. Porque vivendo em castidade, a fim de canalizar todas as suas energias para a função mediúnica, aceitava o inimigo em futuro corpo físico, por intermédio de outrem, a fim de ajudá-lo, investindo o sacrifício e abnegação por amor a Jesus. Algum tempo depois, informou-me que o adversário desaparecera do seu campo espiritual e que acreditava encontrar-se em processo de reencarnação. Não demorou muito e confidenciou-me que o Vingador voltara à Terra, somente que não tinha ideia de como chegaria até ele. O gentil mentor silenciou, concatenando as ideias e depois deu continuidade à narração. Não é importante detalhar como Eduardo foi identificado e as circunstâncias por meio das quais veio morar no seu lar. A verdade é que foi aceito como cooperador, menino para recados, depois estudante modesto, conseguindo um título universitário a duras penas, em face dos seus limites mentais, transtornos emocionais e psíquicos. Não tem podido exercer a profissão em razão da inabilidade,
sendo ajudado pelos amigos do médium que tentam minimizar-lhe a penúria econômica. Nesse comenos, nosso caro Isidro reencontrou o antigo afeto que se perdera nos labirintos da reencarnação, agora no corpo físico, novamente em situação lastimável, solidão, perturbação esquizofrênica, conflitos sexuais profundos que o atormentam. Resolveu-se, devotado, por distender-lhe mão fraterna e socorrista. Após muitos trâmites com a família do amigo, que lhe transferiu com facilidade a carga, ele-o hospedado no seu lar, ampliando a área de conflitos e tumultos com Eduardo, o soberbo e obstinado perseguidor. Atualmente, enquanto Marcondes, o amigo aflito e gentil, é vítima de periódicas manifestações esquizofrênicas que o levam a internamentos temporários, Eduardo banqueteia-se na dominação da casa e nas atitudes grosseiras em relação aos amigos do seu benfeitor, mudando de conduta somente em relação àqueles que lhe compreendem a psicologia e o remuneram generosamente. Essa é com acento circunflexo a situação lamentável, para a qual recorremos ao amigo e os seus cooperadores. Terminara a elucidação, quando nos acrescentou, penalizado, Eduardo acaba de chegar. Saímos, acompanhando o nobre instrutor espiritual, que não necessitou indicar-nos o adversário do bem. Colérico e atormentado, assinalado por complexo de inferioridade que procurava disfarçar com a presunção, apresentava faces típica do esquizoide. Automaticamente reclamou com os enfermos, enfureceu-se com algumas crianças irrequietas, adentrou-se pela cozinha e, com sorriso sarcástico, dirigiu-se a algumas senhoras que ali laboravam, espicaçando-as, conquistando o reino dos céus com os miseráveis da terra. Não. As servidoras, que o conheciam, sorriram algo desconcertadas, enquanto uma delas, também atormentada, rilhou entre dentes semicerrados. Chegou o Satanás. Todas se entreolharam, sorriram e continuaram a faina, enquanto ele, inquieto e hostil, saiu, fiscalizando o ambiente. As maneiras bruscas e intempestivas de que dava mostras, expressavam o aturdimento emocional e a instabilidade mental de que se encontrava possuído. Observei-o com um misto de compaixão e de amizade. Nada obstante, ele parecia comprazer-se em inspirar animosidade, antipatia. Chamou-me a atenção ao acompanhamento espiritual de baixo teor vibratório, constituído por verdadeira chusma de responsáveis desencarnados e de conscientemente perversos obsessores, que se lhe utilizavam para a convivência da insensatez. Aquele momento, quase meio-dia, estavam chegando pessoas de outras cidades que acorriam à instituição, na esperança de um contato com um médium generoso, a fim de beneficiar-se de algumas instruções ou socorro espiritual, por meio de alguma página de seres queridos que se encontravam na erraticidade. Depois de censurar uns e repreender outros visitantes, que se submetiam humildes às suas extravagâncias emocionais, foi postar-se à porta de entrada, assumindo a figura de vigilante insensível, exclusivamente para maltratar os necessitados que se encaminhavam ao núcleo de amor. Os seus comparsas desencarnados riam às escancaras, desfrutando da situação caótica, enquanto dirigiam doestos e acusações aos que se acercavam do ambiente, cansados uns, enfermos outros, expectantes os demais. Inspiravam piedade seu comportamento agressivo e a carantonha, que formavam um conjunto próprio para incutir receio. Do lado externo da casa espírita, uma multidão de desordeiros desencarnados provocava crescente onda de perturbação, às vezes, alcançando visitantes imprevidentes ou portadores de distúrbios de comportamento, de obsessões, que se transformavam em presas fáceis para suas armadilhas. Inegavelmente, um grande número de entidades dedicadas ao bem vigiava as instalações e tomava providências saneadoras do mal e impeditivas de invasão do recinto pela malta infeliz. Aquele momento, a sopa começou a ser servida entre preces sinceras e tormentos dos beneficiários. As mãos da caridade transformavam-se em significativo apoio fraternal, atendendo os esfaimados, enquanto, ao mesmo tempo, os corações buscavam confortá-los, alentando-os com a esperança de melhores dias e propondo-lhes a resignação dinâmica, a fim de que não deperecessem na luta nem descambassem para a revolta ou alucinação. 2 horas após, e o serviço de alimentação estava encerrado. As mesmas pessoas laboriosas e gentis encarregaram-se da limpeza da área, preparando-a para o ministério que teria lugar, logo mais, à noite. Eduardo continuava no posto de vigília, ocioso e explorador.
Cercado por alguns sequazes do mesmo nível moral, deliciava-se em contar anedotas picantes, em cuja arte se esmerara, não deixando de dirigir apontamentos cínicos em relação àqueles que já se aglomeravam em volta da pequena sala de sessões, anelando por paz e iluminação. Atendendo às instruções do nobre mentor, demoramo-nos no recinto, auscultando os sentimentos e necessidades dos indivíduos e grupos que se multiplicavam, acotovelando-se e empurrando-se, na ânsia de conseguir um lugar mais próximo da mesa de trabalhos mediúnicos. Às 19 horas, chegaram o médium Isidro, Marcondes e devotado amigo que os trouxera de automóvel. Marcondes, embora se apresentasse com aparência simpática, não ocultava os conflitos pessoais nos quais se debatia. Acompanhava o amigo com imensa ternura e sentimento profundo de gratidão. Quando o pequeno grupo atravessou o portão lateral em que Eduardo se instalara voluptuoso, a fim de impedir que por ali se adentrassem pessoas que aguardavam o médium, ironizou Marcondes, com habilidade, a fim de desestabilizá-lo emocionalmente, o que não conseguiu, porque Isidro desviou a flechada com refinada jocosidade. Pude notar o estado de deperecimento do médium, que se apresentava pálido, enfraquecido, necessitado de apoio vigoroso para caminhar, desanimado e triste. Nada obstante, quando a multidão de amigos e de simpatizantes o viu e o saudou, ele esforçou-se por corresponder à expectativa, abrindo-se como um botão de rosa ao cálido beijo do sol. Sorriu jovial e amigo, assimilou as energias de ternura e de afeto que lhe eram dirigidas, renovando-se e, quando chegou à mesa, ocupando o lugar que lhe era destinado, parecia rejuvenescido, revigorado. Pude aquilatar o efeito do milagre do amor, como também observar a consequência das punhaladas do ódio disparadas pelo esquizoide. A reunião obedecia aos padrões exarados pelo Espiritismo, a prece de abertura, a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo e de O Livro dos Médiuns, a fim de servirem de temas para os comentários da noite, e, de imediato, a captação de mensagens psicografadas por alguns poucos médiuns sob a experiência do servidor abnegado. Seu mentor espiritual providenciara com antecedência, quais os comunicantes que poderiam vir a atender às necessidades familiares e os convidados especiais para as mensagens iluminativas de maior responsabilidade, todos ali presentes aguardando o programa estabelecido. Nada de improvisações, nem de surpresas. Em sala contígua, uma equipe de dedicados médiuns curadores entregava-se ao mistério do passe e da fluidificação da água, diminuindo as aflições e os sofrimentos dos pacientes que os buscavam. Enquanto isso, na parte externa da sala, dentro mesmo dos muros da instituição, Eduardo, sem o menor respeito pelo que se desenvolvia no recinto, prosseguia com a súcia, promovendo comentários depreciativos e anedotário grosseiro, coroando as expressões doentias com gargalhadas estrídulas. Tratava-se, sem dúvida, toda aquela área de um campo de batalha espiritual. A mediunidade exuberante de Isidro, as intenções enobrecidas dos membros da instituição e de muitos visitantes atraíam formosos mensageiros da luz, despertando, também, muitas consciências ultrajadas, que estorcigavam no além-túmulo entre arrependidas e desejosas de reparação, ao tempo em que provocavam a fúria de terríveis adversários da humanidade. Havia campos vibratórios específicos para o trânsito de uns como de outros desencarnados, de modo que as emissões mentais negativas não criassem dificuldade ao ministério que deveria ser realizado com segurança e disciplina. De acordo com as disposições interiores, os visitantes que se adentravam no ambiente, sintonizavam as faixas vibratórias que os defendiam, conforme o cultivo dos pensamentos, os hábitos, as palavras e as ações que lhes eram peculiares, ou permaneciam expostos à própria sorte. Alguns obsidiados também rondavam as cercanias sob o comando dos seus algozes. Outros eram conduzidos por benfeitores do mundo maior que os traziam, a fim de que se pudessem beneficiar. Nesse comenos, via adentrar-se uma estranha figura humana, que misturava a feiura à miséria econômica e social. Coberto de andrajos, muito sujo e parecendo hebetado, conseguiu vencer as dificuldades que o separavam da mesa mediúnica e foi-se chegando até ficar próximo ao médium Isidro em transe profundo. Em ali estando, enquanto produzia certo mal-estar nas pessoas que lhe estavam perto, ele começou a harmonizar-se, sintonizando seu pensamento no médium e reflexionando nos painéis da mente em despertamento. Ei-lo chegado, pensava triste,
das extravagâncias suntuosas do poder e do prazer, de que se utilizara desastradamente, para aprendizagem na penúria em que se encontrava. De príncipe poderoso a ralé desprezível, rejeitado e anatematizado por quase todos, recuperando-se na vigorosa expiação. Ali, experimentava paz e refazia-se, a fim de suportar as refregas necessárias ao reequilíbrio. Desde quando começaram os labores mediúnicos, Isidro, portador de faculdade ostensiva e vigorosa, com muita facilidade no trânsito do desdobramento, liberou-se parcialmente do corpo e passou a cooperar com os mentores na realização espiritual. Exteriorizava a peregrina luz e demonstrava grande elevação, que a todos nos cativou. Nosso benfeitor acercou-se-lhe, conduzido pelo seu guia espiritual e, após a apresentação fraternal, entreteceu agradável conversação, de que todos fizemos parte. Ele se encontrava informado anteriormente a respeito do nosso grupo de trabalho e da finalidade da nossa visita ao núcleo sob sua custódia espiritual e, por isso, agradeceu comovidamente ao Dr. Almeida tudo quanto pudesse ser investido em favor de Eduardo e de Marcondes, por efeito, em benefício da sua saúde muito comprometida e das suas forças físicas e morais alquebradas. Enquanto sucediam-se as comunicações psicográficas sob comando e ordem de abnegado e sábio instrutor, o médium atendia também desencanados em aflição, alguns espíritos que se iriam comunicar, trazendo notícias aos familiares, explicando-lhes como ocorria o fenômeno e a calma que deveria manter para a eficácia desejada no projeto estabelecido. Quando viu entrar aquele irmão espolhado pela própria loucura, acercou-se-lhe, abraçou-o, revigorando-o, e falou-lhe ternamente ao sentimento, de modo que ele pudesse abastecer-se de energias para continuar carregando o seu fadário. Da mesma forma que o sofredor adentrara-se, após alguns momentos, sentindo-se renovado, saiu, desaparecendo nas sombras da noite, no lado exterior da sala. Algumas pessoas inescrupulosas que haviam subornado Eduardo, a fim de serem recebidas para uma entrevista relativamente particular com Isidro, mantinham-se indiferentes ao dignificante ministério espiritual e ficaram ao seu lado, sem oferirem qualquer benefício direto da reunião. Aguardavam, com certa ansiedade, que logo terminasse aquele labor, de modo que pudessem fruir da convivência do missionário do bem que, mesmo cansado, recebia-os no lar, em face das imposições do secretário desalmado. Aquele imenso recinto de trabalho estava atendido por mensageiros do amor e da caridade que os ministravam a mãos cheias, abençoando e esculpindo nas almas receptivas os ensinamentos que as libertariam da ignorância em que se perdiam. Em altas horas da noite, os trabalhos foram encerrados e as mensagens, como verdadeiros bálsamos, alentos, convites à mudança de comportamento e segurança de imortalidade, começaram a ser lidas entre lágrimas dos seus destinatários e também de todos quantos sintonizavam com os seus formosos conteúdos. Os beneficiários afastavam-se felizes e enriquecidos de vida, conduzindo as páginas recebidas, como se fossem a materialização dos seres queridos que a morte arrebatara, mas não destruíra. Suas mentes e seus sentimentos planejavam homenageá-los, repartindo com os infelizes abençoadas cotas de amor e de caridade, ao tempo em que se dispunham à total reforma íntima de os padrões do Evangelho de Jesus. Isidro e reduzido grupo de pessoas que se dirigiram à sua casa, foram os últimos a abandonar a modesta casa espírita, sendo conduzidos por Eduardo, triunfante e irresponsável, alçado, porém, a uma posição que não tinha condições de exercer. Eduardo e Marcondes. Embora o médium, vitalizado em espírito, proporcionasse mais vigor ao corpo físico, ao retornar da superior atividade socorrista, diante da presença nefasta do auxiliar e das suas sucessivas ondas de agressividade, voltou a experimentar o seco da tristeza. Apesar de haver superado o abatimento anterior, percebia-se-lhe ainda o desgaste físico e emocional. Chegando a casa, os privilegiados pelo dinheiro foram acomodados ao lado de excelentes servidores de Jesus, convidados pelo anfitrião dedicado, estabelecendo-se convívio saudável, de que não participava Eduardo, sempre arredio, desconfiado, rebelde. O missionário do bem se aproveitava da circunstância para lecionar alegria, utilizando-se de experiências pessoais, jocosas umas, outras comovedoras,
muitas enriquecidas de sabedoria, alcançando também aqueles que traziam inquietações mesquinhas e interrogações destituídas de sentido. Esses não se interessavam muito pelo conhecimento espírita, mas diante da aura de bondade espontânea e de sacrifício do médium, terminavam por impregnar-se das suas lições, encantando-se com seus ensinamentos, que conduziam quando de retorno aos lares. Sempre se podem lucrar bênçãos, quando expostos à verdade, conscientemente ou não. O importante é banhar-se pela água lustral do conhecimento nobre e os resultados serão sempre produtivos. A madrugada anunciava-se lentamente e, a pouco e pouco, as pessoas afastaram-se do lado amigo, buscando o repouso necessário. Quando o silêncio amortalhou o ambiente e o sono físico apossou-se dos residentes, sob o seguro comando do Dr. Arquimedes começaram as atividades a nós pertinentes. Liberado com facilidade e assessorado pelo seu guia espiritual, Isidro logo acercou-se-nos, enquanto Ângelo, utilizando-se de passes especiais, desprendeu Eduardo, e Germano encarregou-se de fazer o mesmo com Marcondes. Ambos apresentavam-se anestesiados pelo exsudar compacto dos fluidos animais que os revestiam, desacostumados à liberação dos vínculos poderosos do corpo físico em que se encontravam mergulhados. Retornamos à sala em que estiváramos, horas antes, adequadamente preparada para o mistério espiritual que seria desenvolvido. Proferida a comovedora oração por Isidro, cristão sincero e íntegro, nosso benfeitor acercou-se de Eduardo e o despertou, chamando-o nominalmente. Logo após, foi realizada a mesma operação com Marcondes, que teve mais facilidade para recobrar a consciência. Ato contínuo, o instrutor explicou: aqui estamos para estabelecer novos critérios e procedimentos junto ao nosso médium, que se encontra combalido e dando mostras de cansaço, tendo a sua cuidadosa missão ameaçada de interrupção, em face do comportamento dos amigos que ele albergou junto ao coração para ajudar. Eduardo, surpreendido e lúcido, assumiu a postura de inclemente vingador, cínico e perverso, resmungando, desagradado. Reconhecia estar em desprendimento espiritual sob controle, o que o impedia de romper em impropérios, porque, afinal, embora se houvesse tornado verdugo do amigo, era covarde moralmente, como soe acontecer com todos aqueles que buscam desforço nos outros, incapazes de vencer as tendências infelizes e os hábitos nefandos. O irmão Eduardo, informou, diretamente, o mentor, acredita-se vítima eterna daquele que lhe é hoje devotado benfeitor e amigo, que investiu os melhores créditos em favor do seu renascimento na carne, a fim de ajudá-lo, escoimando dos delitos que se permitiu antes de sofrer-lhes as consequências. Acredita-se possuidor da daga da justiça para martirizar e destruir a alegria daquele que se dedica a salvar vidas, fiel a graves compromissos assumidos anteriormente. Sim, sou vítima, interrompeu, presunçoso, o libertino. Tudo quanto ele faça em meu favor, será nada mais do que devolver-me parte dos prejuízos que me causou. Isto é em que você finge acreditar, porquanto não ignora a inferioridade que o caracteriza, invejando a superioridade daquele que lhe gerou algum embaraço, quando no corpo feminino, de que você desejou apossar-se. Eduardo sentiu-se desmascarado, porque sempre ocultou o motivo real da sua animosidade. Antes que recobrasse a verbosidade fulminante, o guia falou-lhe: iremos examinar com mais profundidade o drama que lhe teria gerado a rebeldia contra quem hoje lhe distende braços generosos, que você, infelizmente, nada tem feito por merecer. Aproximou-se do celerado, e em tom enérgico, induziu-o ao sono da consciência, a fim de que pudessem despertar os arquivos do inconsciente profundo, onde estavam registrados os acontecimentos a que se reportava. Adormeça e autopenetre-se. Descanse da excitação e acalme-se. Viaje comigo no tempo. Recue na busca dos acontecimentos que recorda de maneira pessoal, injusta e deturpada. Reviva os tormentosos dias de Carlos VI e de sua genitora Catarina de Médicis, na França, a partir de agosto de 1572, no auge das guerras de religião que haviam começado bem antes. O paciente adormeceu profundamente e a sua respiração, à medida que o benfeitor referia-se ao seu passado, tornava-se agitada, com ligeiros tremores que o sacudiam no leito em que fora adrede colocado. Recorde-se, impunha-lhe a voz calma e vigorosa do agente espiritual, dos tumultos que sacudiam o Palácio das Tulherias, ante a proximidade do casamento de Margarida de Valois,
As inquietações que tomavam conta de Paris e da França. Lembre-se do almirante Coligny, a quem você traiu. Rememore as sombras densas nas câmaras reais, na noite que ensejou a grande matança. E noite de 23 do referido agosto. Catarina está inquieta. A família de Guise, que partilha do poder infame, confabula sediciosamente programando a carnificina. A duquesa de Nemours estimula Catarina a levar o documento de liberação da matança ao filho desditoso e perturbado, enquanto uma jovem menina acompanha toda a trama, na sala imensa em parte mergulhada em